Olá, que bom estar com você mais uma vez. Hoje é dia 4 de abril de 2020. Que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa estar com você neste momento, onde você estiver. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus mais uma vez. E hoje eu queria entrar num assunto que muitos têm pensado e têm conversado sobre ele, que é o Covid-19, a doença, o vírus que está nos incomodando nesse momento, e os acontecimentos finais. Seria o Covid-19 um sinal do fim, por exemplo? Tem se falado muito nos últimos dias, tem se debatido muito. E eu me lembro da história de um pastor que recentemente perguntou à sua congregação se eles achavam que este vírus e esta doença terrível que está acometendo muitas pessoas tinha a ver com o fim. Ou, mais especificamente, isso seria um sinal do fim que antecederia a própria volta de Jesus. E então ele percebeu que o auditório inteiro ergueu a mão. E apenas uma pessoa não ergueu a mão. E ele então disse: olha, eu queria parabenizar essa pessoa primeiro pela coragem e segundo dizer que ela está certa. Mas também dizer que o resto da igreja que ergueu a mão dizendo que sim, que seria um sinal, também está certa. E essa é uma verdade. Sem querer ser, digamos assim, político, a gente poderia, de fato, entender assim. Esta pandemia, esta epidemia, esta doença toda, ela não tem a ver com alguma profecia específica da Bíblia. Embora alguns estão achando textos ali, aqui, acolá, e até publicando por aí, nós temos que entender que ela não tem a ver com uma profecia específica da Bíblia sobre o fim ou sobre coisa parecida. Mas a resposta é sim, tem a ver com os acontecimentos finais, porque na Bíblia nós encontramos Jesus falando sobre os sinais que antecederiam a sua segunda vinda a esse mundo e ao fim do mundo, e ele coloca isto em termos de um dos sinais que precederiam a sua volta. Quer ver? Mateus capítulo 24 é um capítulo extremamente conhecido por todos nós. A partir do verso 3, os discípulos se aproximam de Jesus, diz o texto, e perguntam: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos perguntam: quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que essas coisas todas vão acontecer? Então Jesus não diz nem o dia, nem a hora, mas Jesus passa a eles uma série de sinais que nós todos conhecemos. A partir do verso 3, do capítulo 24 de Mateus, nós temos aquela pleiade de sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais no mundo político, nação contra nação, reino contra reino, sinais no mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas, o esfriamento do amor. Enfim, todos esses sinais, guerras, fomes, estão listados por Jesus a partir do verso 4, capítulo 24, verso 4 em diante. Porém, quando chegamos no verso 20 de Mateus, ou melhor, no verso 30 de Mateus, Jesus conclui esta narrativa de sinais que antecederiam a sua vinda, dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, o que temos aqui em Mateus 24 é o seguinte: Jesus é perguntado sobre a sua vinda, responde dizendo que muitas coisas iriam acontecer antes de ele voltar, e então o sinal que na verdade era ele, aconteceria no final disso tudo. Em resumo, para a gente resumir, esses grandes acontecimentos, como epidemias, guerras, fomes, terremotos e etc., eles são sinais que apontam para o sinal.
eles antecipam, eles dizem, gente, estamos próximos, estamos chegando lá, ainda não chegamos. Então, às vezes as pessoas dizem, isso já é o fim do mundo. Não, ainda não é o fim. Isto é um sinal indicativo do fim. E onde é que nós encaixaríamos epidemias, por exemplo? Ou pandemias aí? No texto paralelo de Mateus 24, sobre os sinais do fim, é Lucas capítulo 21. E 21:11 de Lucas fala exatamente de pestes ou pestilências. Algumas traduções chegam a dizer epidemias. Então, Jesus disse que antes dele voltar haveriam epidemias. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Covid-19 está cumprindo os sinais que antecedem a volta de Jesus. Por que isso é importante? Às vezes as pessoas questionam, escuta, pastor, quando é que, por exemplo, um fenômeno natural, como um terremoto, é um sinal do fim e não é apenas um fenômeno natural? Quando que uma pandemia, que já aconteceu em outras situações, é um sinal do fim? Bom, nós temos pelo menos 3 colocações para fazer neste sentido aí, do que é um sinal, mesmo sendo um fenômeno natural, ou um fenômeno que já se repete, como é o caso, por exemplo, da pandemia. A primeira explicação é que a intensidade deste fato configura ser ele um sinal do tempo do fim. Essa intensidade, ou seja, uma pandemia como essa não é qualquer pandemiazinha, não é uma coisa localizada, específica, é uma coisa que está mexendo com o mundo. Segundo lugar, pela própria abrangência disso, ou seja, ele não atinge um grupo restrito, mas está atingindo praticamente a humanidade toda. E em terceiro lugar, nós, adventistas, temos especialidade nos livros de Daniel e Apocalipse. E no livro de Daniel fala que haveria uma profecia do falso Cristo, do anticristo, que iria perseguir, queria mudar a lei de Deus, e que esse tempo, segundo Daniel 7:25, duraria 1260 anos. Nós entendemos que essa profecia, ela começa no ano 538, com a supremacia do bispo de Roma, e ela vai até 1798, quando esse mesmo bispo foi aprisionado. E esse tempo foi o tempo em que ele espalhou suas doutrinas erradas, foi o tempo em que ele esteve, digamos, à frente da área religiosa. Mas o texto de Daniel diz que quando terminasse esse tempo, a partir de 1798, ao redor do ano 1800, a partir dali começaria o tempo do fim, começariam os acontecimentos finais, que iam se distribuindo no decorrer dos anos até a segunda vinda de Cristo. Então, baseados nisso, a gente entende que qualquer pandemia como essa, como qualquer sinal como este, que acontece como profetizado por Jesus, como profetizado pelos apóstolos, acontece nesse período pós-1798, passa a ser um sinal do fim, logicamente, dentro desse pacote que nós temos. Ok? Mas eu queria terminar tudo isso. Não ficou uma coisa assim muito, digamos, acadêmica ou didática. Eu queria que você pensasse um pouquinho, irmão, irmã, sobre o que é mais importante em toda essa história da relação do Covid-19 com os acontecimentos finais. Vamos voltar para Lucas, capítulo 21, versículo 28. É um texto que você já leu, já conhece, já ouviu, mas nunca demais a gente repetir num momento como este. Lucas capítulo 21, verso 28, diz assim: Ora, ao começarem estas coisas, que coisas? Os sinais a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, meus queridos irmãos, não adianta eu entender isto. Eu preciso internalizar isto. Eu preciso não apenas entender, mas eu preciso tomar uma atitude de me preparar para isto. Esses acontecimentos, como essas pandemias, epidemias, eles podem apenas nos causar medo, e de fato causam. Podem nos causar apreensão, e de fato causam apreensão. Mas é mais do que isso. Como cristãos, irmãos,
nós precisamos entender que a nossa redenção se aproxima. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos dizer que bom que Jesus está voltando. Não que bom por causa da pandemia, ninguém gosta dela. Não por causa da doença, mas são sinais que mostram que a palavra de Deus está se cumprindo. E ela vai se cumprir. E Jesus vai voltar para nos buscar. Para que a nossa esperança verdadeira se concretize, que é estar com Ele para todo sempre, num lugar diferente desse que nós temos aqui, que tem morte, que tem dor, que tem sofrimento, que tem doença, que tem separação. Então, meus queridos, a minha mensagem hoje é uma mensagem de fé, de esperança para você, ao mesmo tempo que eu queria lhe desafiar hoje a começar, hoje é 4 de abril, a começar o seu trabalho de Semana Santa. Nesse ano não teremos na igreja ou nas igrejas. Então, é hora da gente convidar um amigo, passar o link da Novo Tempo, seja pela televisão ou pela internet, e ali ele possa assistir a partir das 20 horas hoje, até dia 12 de abril, a nossa Semana Santa pela televisão. Com certeza será uma bênção e milhares de pessoas vão assistir essa mensagem de fé e de esperança em Deus. Então, essa é a minha mensagem de hoje. E ao estar preparando essa mensagem, eu estava pensando e lembrando de uma história que o evangelista Rex Humbard contou há alguns anos atrás, relativo à esperança. Ele contou que uma senhora estava muito doente e depois de alguns meses no hospital, ela foi levada para casa. E ela era casada, tinha um filho, uma filhinha de 8 anos, e esta senhora, ao chegar em casa, estava condenada à morte. Um dia recebeu a visita do médico. E a menina, a filha, estava ali perto enquanto o médico conversava com o casal. E o médico foi um pouco duro com aquela senhora e disse: olha, infelizmente, eu vou ser franco com a senhora. Não lhe resta muito tempo de vida. É outono, no hemisfério norte, e a senhora haverá de morrer antes que caiam as últimas folhas das árvores. Bom, o médico foi embora. Uns 2 dias depois, o marido sentou-se à mesa para tomar o café da manhã, mas ele notou a falta da filha, ela não estava ali. Então ele se levantou, procurou nas dependências da casa e não a encontrou. Começou a ficar preocupado quando ele foi para frente e, através de uma janela de vidro, ele conseguiu observar que a sua filha estava lá fora no quintal, em frente à casa, no meio das árvores, e ela estava fazendo algo inusitado. Ela tomava as folhas secas que estavam caindo das árvores, em abundância, juntava uma por uma e, com o auxílio de uma agulha e de uma linha, ela tentava costurar, por assim dizer, aquelas folhas aos galhos que estavam ficando secos nas árvores. Sua esperança de criança era limitar ou, pelo menos, postergar a morte da sua mãe. E isto me faz pensar que muita gente tem também uma esperança. Às vezes é uma esperança infantil, como desta menina, mas que sabem eles que essa esperança não vai se concretizar. Como cristãos, nós temos uma esperança maior e mais perfeita. É a esperança em Jesus. O mais importante para nós não é o que está para vir, mas o mais importante é quem está para vir. É o nosso Jesus. Eu quero saudá-lo, eu quero abraçá-lo e eu quero estar com ele para sempre. Que este seja o seu desejo, que este seja o meu desejo. E que nesse dia alimentemos a nossa fé nessa esperança que infunde alegria ao nosso coração. Um abraço para você. A gente vai se encontrar aqui de novo, se Deus quiser.